OMT aí cobra pouco esse tema, olha lá, mas eles gostam de talassemia, por exemplo. Mas tem alguns anos que a hemato eventualmente até não cai. Então, eu trouxe para você 3 grandes temas para a gente revisar para sua prova. São temas muito frequentes na prova da hematologia. E eu quero começar com a talassemia, que foi o tema mais cobrado aí na prova do Revalida FMT. O que é a talassemia? A talassemia é uma hemoglobinopatia quantitativa congênita. Eu tenho defeitos de produção das cadeias de globina que produzem hemoglobina. Então, eu tenho mutações autossômicas recessivas nos genes que produzem as cadeias de globina e por isso eu não consigo produzir adequadamente hemoglobina, tá? Lembra que a hemoglobina, ela é uma molécula composta por 4 partes. São 4 cadeias de globina, cada uma dessas cadeias de globina unida a um grupo M. O grupo M, ele é essa uniãozinha aqui do ferro com a protoporfirina. Então, normalmente, eu tenho 2 pares de cadeias de globina. Então, eu tenho 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Essa união de 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta forma a HbA, que é a hemoglobina mais comum do adulto, tá bom? Ela é cerca de 97% das hemoglobinas do adulto. A gente ainda tem a HbA2, que é formado por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta, tá? Que são cerca de 2% das hemoglobinas do adulto. E a gente tem um restinho, uma sobra de hemoglobina fetal, que é 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama, dando 1%. Essa é a eletroforese de hemoglobina normal do adulto. E aí, quando eu tenho uma talassemia, quando eu tenho uma incapacidade de produzir uma das globinas, eu vou ter uma alteração nessa eletroforese. A gente começa falando da beta-talassemia. A beta-talassemia é a mais comum das talassemias, tá? E ela decorre de mutações pontuais lá no cromossomo 11, que aí diminuem a produção de cadeia beta. E aí, quando eu não consigo produzir cadeia beta, o que acontece? Eu não consigo produzir HbA, já que a HbA é justamente composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E aí, se eu não consigo produzir HbA, que é a hemoglobina mais comum do adulto, eu não consigo adequadamente produzir hemácias. Eu tenho uma anemia microcítica, aquela anemia em que o volume corpuscular médio está reduzido. Eu tenho hemácias pequenas, diminuídas, porque não tinha hemoglobina suficiente para ela crescer. Além disso, uma característica muito marcante das beta-talassemias são que a hemoglobina A2 aumenta. A gente tem um aumento da HbA2. Por quê? Porque a HbA2 ela não depende da cadeia beta. Então, quando falta cadeia beta, acaba aumentando proporcionalmente a cadeia delta, fazendo aí um aumento da HbA2. Essa é a principal forma de você fazer o diagnóstico de uma beta-talassemia. Se você vê na sua prova uma HbA2 maior que 3,5%, você faz na hora o diagnóstico da beta-talassemia. É assim que você diagnostica, tá bom? Lembra disso, sempre que você vê essa alteração, você vai fazer o diagnóstico de beta-talassemia. Além disso, a gente precisa lembrar do resto do quadro da beta-talassemia, que é ocasionado pelo acúmulo das cadeias alfa. A cadeia alfa que não é utilizada para se unir com a cadeia beta, ela se acumula, e aí ela precipita, ela é insolúvel, e aí ela faz com que a hemácia hemolise, seja destruída no baço. Além disso, os próprios precursores hematopoéticos são destruídos na medula óssea. Então, a talassemia, ela é uma anemia hemolítica. E uma anemia hemolítica em que a medula óssea está muito estimulada. Ela está produzindo muitas hemácias porque elas estão sendo destruídas. Tem deposição de cadeia alfa, estão sendo destruídas as hemácias, estão sendo destruídos os precursores hematopoéticos. Então, tem uma grande hiperplasia eritroide, a medula está muito ativada. E aí a gente pode ter, inclusive, alterações ósseas. O paciente pode ter aquela radiografia em fios de cabelo, porque a medula começa a se expandir, aumentar muito. O paciente tem aquela alteração de face, em que a maxila aumenta muito, dando a face talassêmica, porque ele está produzindo muita hemácia, ele está com a sua medula em muita atividade, ela vai aumentando dentro do osso, tá? Então a gente precisa, sim, lembrar dessa fisiopatologia, que é a coisa mais importante para você lembrar, e lembrar que a gente tem um espectro clínico, a gente tem formas de apresentação. A beta-talassemia, ela não é única, não é todo paciente que tem as mesmas alterações. A gente tem, por exemplo, as beta-talassemias menores, em que a produção de hemoglobina, a produção de cadeia beta, ela é prejudicada só um pouco. Então o paciente ele só tem uma anemia leve. Ele tem uma anemia microcítica, que inclusive frequentemente é confundida com anemia ferropriva, com anemia por deficiência de ferro, mas ele só tem isso, ele não tem nenhuma repercussão clínica. Agora, se essa produção de hemoglobina é mais comprometida, se essa produção de cadeia beta é mais comprometida, ele pode ter um estágio avançado de beta-talassemia intermediária ou até aquele estágio grave
grave da beta-talassemia maior. Na beta-talassemia maior, o paciente ele tem grande dependência de transfusão, ele não produz hemoglobina, ele precisa ganhar bolsa de sangue, ele tem essas alterações ósseas, ele tem todo o quadro clínico grave da talassemia, tá bom? Já as talassemias alfa, elas diferem um pouquinho da talassemia beta, elas são um pouco menos comuns, tá? E elas decorrem de deleções lá no gene da cadeia alfa que fica no cromossomo 16. Essas deleções fazem com que a cadeia alfa se reduza, e aí é importante você notar que a hemoglobina sempre é formada por uma cadeia alfa. Então, no paciente que tem aí uma alfa-talassemia, ele não produz HbA, porque a HbA é composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Ele não produz HbA2, porque a HbA2 é composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta, e ele não produz HbF, que é composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. Então, a gente tem uma redução de todas as proporções, todas as hemoglobinas normais do plasma, levando a uma anemia microcítica. E aí, a cadeia beta, a cadeia delta, elas se acumulam, a cadeia gama, e isso pode gerar algumas consequências. As cadeias beta, elas podem se juntar e formar HbH, enquanto a cadeia gama se junta e forma HbBARTs. Essas hemoglobinas anômalas, elas são também reconhecidas pelo baço, levando à destruição das hemácias, levando a um quadro de anemia hemolítica. E aí é importante se lembrar que existe também um espectro clínico, a depender do número de deleções, tá? Existem 4 genes de cadeias alfa, 2 em cada cromossomo. Então, se eu tenho deleção de um dos genes, eu vou ter o quadro do portador assintomático, ele só tem uma deleção. Então, ele ainda tem 3 genes funcionais, 3 genes que produzem cadeias alfa. Ele é totalmente assintomático, ele não tem nem anemia. Para você diagnosticá-lo, você precisa fazer uma pesquisa molecular, tá bom? Ele pode ter, eventualmente, um pouquinho de microcitose. O paciente com traço alfa-talassêmico, ele já tem aí 2 deleções nas suas cadeias, nos seus genes de produção de cadeia alfa. E aí ele começa já a ter um quadro de anemia microcítica. É um quadro leve, é um quadro que ele não tem sintomas, mas ele já tem uma anemia microcítica. A partir de 3 deleções, a gente já começa a ter quadros mais graves, como, por exemplo, a doença da HbH, em que a gente tem 3 deleções dos genes das cadeias alfa, e essas deleções fazem que o paciente tenha uma anemia hemolítica grave, com esplenomegalia, com necessidade de transfusão. Quando o paciente não produz nenhuma cadeia alfa, quando ele tem deletado todos os genes das cadeias alfa, ele tem 4 deleções, aí ele tem um quadro incompatível com a vida. Ele não consegue produzir nenhuma das suas hemoglobinas normais. Ele não produz HbA, não produz HbA2, não produz HbF, então ele evolui com um quadro de hidropsia fetal por HbBARTs. Ele começa a produzir muito HbBARTs, que é aquele tetrâmero de 4 cadeias gamas, e aí a HbBARTs ela tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio, o paciente não oxigena direito seus tecidos, morre intraútero ou assim que nasce, tá bom? É incompatível com a vida. Então, qual o quadro clínico comum a todas as talassemias? Olha lá, o quadro clínico é de uma anemia hemolítica crônica, então ela tem todas essas alterações das anemias hemolíticas, tem aumento de DHL, tem aumento de bilirrubina indireta, tem queda de aptoglobina, tem reticulocitose, tem também esplenomegalia, porque essa hemólise é mediada pelo baço. Essa anemia é caracteristicamente microcítica, então o VCM geralmente está abaixo de 70, lembrando que o valor normal de referência do VCM é de 80 a 100, então são anemias com hemácias muito pequenininhas, muito reduzidas em tamanho, e como você faz o diagnóstico? Eletroforese de hemoglobina, tá bom? Sempre que você vê aí, então, uma anemia microcítica que tem componente hemolítico, pensa na talassemia, pede uma eletroforese de hemoglobina, tá? Vamos falar da anemia falciforme. A anemia falciforme também é uma hemoglobinopatia, mas agora ela é uma hemoglobinopatia qualitativa. A gente tem uma mutação que altera as propriedades da hemoglobina. Essa é uma hemoglobina também de herança autossômica recessiva, e aí a importância dela é que o paciente com anemia falciforme ele tem uma sobrevida muito reduzida, ele tem aí uma expectativa de vida menor que 20 anos a menos do que a população geral, tá? E ele tem uma qualidade de vida também muito prejudicada, tá? Vamos entender por quê? Porque ele tem uma mutação pontual. Essa mutação que troca o ácido glutâmico pela valina, como sexto aminoácido na cadeia de beta-globina. Essa alteração faz com que a beta-globina consiga se polimerizar, ela consegue se unir e formar essas fibras insolúveis. Então, a hemácia desse paciente ela começa a sofrer alterações. As fibras que são formadas quando o HbS perde o oxigênio fazem com que a hemácia se falsize, faça com que a hemácia
perca o seu formato bicôncavo habitual e ganhe esse formato de foice, de meia-lua. Esse formato de meia-lua faz com que ela seja menos deformável, ela é menos maleável. E aí, quando ela passa pela microcirculação, ela sofre hemólise, ela é destruída facilmente e ela também faz uma vasooclusão, ela obstrui os vasos e aí gera todos aqueles quadros clínicos característicos do paciente com anemia falciforme. Qual que é o quadro clínico do paciente com anemia falciforme? É justamente um paciente com quadro de uma anemia hemolítica crônica, com todas as alterações que a gente sabe que uma anemia hemolítica crônica tem. Então tem aumento de DHL, tem aumento de bilirrubina indireta, tem consumo de aptoglobina, tem reticulocitose, pode ter litíase biliar, olha que interessante, no paciente com talassemia também. O paciente com uma anemia hemolítica, ele está com o metabolismo da hemoglobina muito aumentado, né? Ele está sempre reciclando a hemoglobina, então ele está eliminando muita bilirrubina indireta, porque a bilirrubina indireta é um produto de degradação do grupo M. Então, ele está eliminando muitos ácidos biliares e aí ele tem litíase biliar, ele tem pedra na vesícula, tá? Além disso, além de ser uma anemia hemolítica crônica, a anemia falciforme é caracterizada pela presença de vasooclusões. Então o paciente tem AVC, o paciente tem priapismo, o paciente tem as crises álgicas, ele tem uma série de alterações que leva aí ao seu quadro clínico característico. E aí eu vou te destacar 3 que são as mais cobradas nas provas, tá? A crise álgica, que é justamente a manifestação mais comum da anemia falciforme, a síndrome torácica aguda, que é a causa mais comum de morte no paciente com anemia falciforme adulto, e o sequestro esplênico, que é muito característico de paciente falciforme criança. Vamos começar falando da crise álgica, olha lá. A crise álgica, ela é uma manifestação decorrente da vasoclusão em territórios de ossos e músculos, levando a quadros de dor de intensidade variável. Então você vai ver um paciente com anemia falciforme que vai vir no pronto-socorro sentindo dor, ele sente dor lombar, ele sente dor nos membros inferiores, ele sente uma dor generalizada. E isso ocorre porque ele está tendo vasoclusão. Então você precisa necessariamente tratar esse paciente, ele tem um substrato para essa dor. Como você vai tratar? A primeira coisa que você tem que fazer é justamente afastar desencadeantes, evitar que ele esteja falcizando. Como você vai fazer isso? Evitando que ele esteja exposto ao frio, tratando qualquer infecção que ele tenha e retirando qualquer estresse físico ou emocional a que ele esteja submetido, tá bom? Esse é o primeiro item. O segundo item, você vai hidratar esse paciente. E aí você vai hidratar ele com preferência por soluções hipotônicas, então por uma mistura de soro fisiológico e soro glicosado, sempre buscando a euvolemia, ou seja, evitando hiperidratar ele, tá bom? E por fim, você vai fazer analgesia. É importante você fazer analgesia rápida e adequada para a dor desse paciente. Então não é para esperar, não é para enrolar, é para você dar remédio para ele e o remédio mais adequado. Então você vai começar na escala de dor da OMS pelo degrau mais adequado para o paciente. Você vai dar para ele, se ele tiver com uma dor de muita e forte intensidade, um opioide forte. Você vai dar para ele, se ele tiver com uma dor moderada, um opioide fraco. Se ele tiver com dor leve, analgésicos comuns. E aí você vai associando essas medicações para garantir uma analgesia adequada para esse paciente. Já a síndrome torácica aguda é uma complicação grave pulmonar, em que a gente tem uma gênese multifatorial. A gente tem algumas bactérias, a gente tem vasoclusão na circulação pulmonar, tem tromboembolismo pulmonar, levando a um quadro clínico característico, em que o paciente tem sintomas respiratórios como hipoxemia e um infiltrado pulmonar novo. Essas são as alterações que você precisa ter. Sempre que o paciente com anemia falciforme tem um sintoma respiratório, necessariamente você precisa fazer um raio-x do tórax para ver se ele tem síndrome torácica aguda. E aí, como você trata a síndrome torácica aguda? Você trata como uma crise álgica, então você vai dar analgesia, você vai dar hidratação, você vai afastar fator desencadeante, você vai internar ele, porque é grave e mata, tá bom? Então você interna ele, dá antibiótico empírico para cobrir essas bactérias, tá? Então você dá cefalosporina de 3ª ou 4ª geração, e aí você dá associado ao macrolídeo, e você dá suporte transfusional, tá? Você lembra que não é para transfundir paciente com anemia falciforme à toa, tá? Paciente com anemia falciforme, se tá só com crise álgica, você não transfunde. Você garante só para ele aquelas medidas que a gente já falou. Mas no caso da síndrome torácica aguda é tão grave que você precisa sim transfundir ele, tá? Então, síndrome torácica aguda, sempre que você vê um sintoma respiratório, faz o raio-x. Se tiver um infiltrado pulmonar, fecha e interna esse paciente, tá bom? E por fim, a gente tem o sequestro esplênico. O sequestro esplênico ele é uma alteração típica de paciente com anemia falciforme jovem, criança de até 5 anos. E o que acontece nesse quadro? O que acontece é que o sangue entra, as hemácias entram
no baço, elas não conseguem sair, elas não conseguem deixar a circulação esplênica. Então o paciente começa a ter um aprisionamento das hemácias dentro da circulação do baço. O baço da criança começa a crescer muito, a criança vem com dor abdominal, um desconforto e um baço grande, tá bom? E aí ela tem uma piora da anemia, porque as hemácias dela estão todas dentro lá do baço. Então o paciente vem com cansaço, pálida, pior que o seu habitual e com um bação, tá bom? Com um baço muito aumentado. E aí você tem que lembrar que isso é grave. 10% desses pacientes morrem, tá bom? Então a mortalidade é muito elevada. Sempre que você estiver diante de um quadro de sequestro esplênico, você vai internar esse paciente e você vai dar hidratação endovenosa, você vai dar suporte hemodinâmico e uma transfusão de concentrado de hemácias. Porque quando você dá mais hemácias, você desentope aquele baço. Você consegue fazer com que as hemácias sejam liberadas e aí o paciente melhora. E além disso, depois que passar a crise, depois que você salvou ele do sequestro esplênico, você vai lá e vai tirar o baço, você vai fazer uma esplenectomia. Por quê? Porque tem chance de recorrência, tem chance dele ter um novo sequestro esplênico. E se ele tiver um novo sequestro esplênico, a mortalidade é de 10% dos casos, é muito alta. Não pode deixar o paciente ter sequestro esplênico de novo. Então você faz a esplenectomia profilática, tá bom? Essas são as complicações da anemia falciforme que são mais cobradas na sua prova e que você precisa certamente saber. E por fim, eu queria falar para você da anemia ferropriva. A anemia ferropriva é a anemia mais comum no mundo. 50% a 70% dos casos de anemia, de todos os quadros de anemia, são causados por deficiência de ferro. E aí tem alguns pontos muito importantes que você precisa lembrar, principalmente quanto à etiologia. Qual que é a causa mais comum de anemia ferropriva? É o sangramento crônico, tá bom? Criança, gestante, pode ter até carência alimentar. País subdesenvolvido tem sim carência alimentar. O paciente também pode ter um distúrbio de absorção, ele pode ter doença celíaca e aí ele não absorve direito ferro, ele pode ter feito uma gastrectomia e aí ele não absorve direito ferro, mas a causa mais comum de deficiência de ferro no mundo todo é o sangramento crônico, é o paciente que tem uma úlcera gástrica, que tem uma neoplasia de cólon e está lentamente perdendo sangue, perdendo hemoglobina e perdendo ferro. Por que que isso é importante? Por que que isso é importantíssimo na sua prova? Porque sempre que você tratar anemia ferropriva, você precisa investigar a causa e você precisa buscar aí se ele tem um quadro de sangramento gastrointestinal. Você precisa fazer endoscopia, você precisa fazer colonoscopia. Como que é o quadro da anemia ferropriva, perdão? Então, é uma anemia que pode ser hipomicro ou normonorme, então o volume corpuscular médio está normal ou baixo. O RDW, que é aquele marcador de anisocitose, costuma estar aumentado, maior que 15%. A gente costuma ter plaquetose reacional. O que isso quer dizer? Tem uma elevação do número de plaquetas, apesar aí sem um motivo estabelecido, tá? E o mais importante é que o paciente tem ferritina baixa, ele tem ferro de depósito reduzido, ele tem uma menor quantidade de ferro no organismo. Como que você trata a anemia ferropriva? Você investiga a causa da anemia ferropriva, você dá reposição de ferro para ele, não é para tratar só com dieta, não é só para orientar esse paciente, tá bom? Como que você trata com reposição de ferro? Preferência pela via oral, veia tem mais efeito colateral, tá bom? 120 a 200 miligramas de ferro elementar por dia, de preferência de estômago vazio, porque muita coisa interfere na absorção de ferro. Como que a gente avalia a resposta? Reticulocitose. Em 4 a 7 dias, a medula óssea vai começar a produzir hemácias, vai jogar reticulócito na circulação, e aí com mais reticulócito você vai lá, mede e você viu que respondeu. 4 a 7 dias, pico no 10º dia. Essa é uma informação muito importante, muito cobrada nas suas provas. Pessoal, teve que ser rápido, é muita informação.